Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês como fazer um sisteminha desktop igual esse daqui, tá? Esse daqui, ele é um criptografador, vamos dizer assim, né? Eu vou poder colocar, por exemplo, a mensagem que eu quero criptografar aqui nesse campo, e aqui nesse outro campo ele vai me gerar a saída, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui Gustavo e pedir para ele criptografar na base 16, olha lá, ele me gera aqui, tá? E aí, isso daqui foi feito em Python, como vocês podem ver aqui, utilizando o Glade e CSS para dar essa estilizada nele, tá? Então, provavelmente eu vou estar dividindo esse vídeo em 3 partes, sendo que a primeira eu vou estar ensinando a construir a tela, na segunda parte eu vou estar mostrando o código Python em si, e a terceira eu vou estar mostrando como estilizar colocando o CSS, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na central de programas do Ubuntu aqui e procurar aqui por Glade, tá? Aqui, Glade. E aí esse primeiro programa aqui, você pode vir aqui e instalar ele, beleza? Depois de instalado, ele vai ser esse programa aqui, olha. E aí, bom, para que serve esse programa? Esse programa aqui, ele vai servir para gerar os arquivos XML que o script Python vai pegar para gerar as telas, né? Então, vamos construir primeiro a tela aqui, que depois eu mostro para vocês como fica o arquivo que ele vai gerar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar uma window. E aí vocês podem ver aqui que ele já me gera um outputzinho, né? Então, beleza. Eu coloquei uma window aqui. E aqui desse lado, ele mostra para mim todas as propriedades que essa window tem, né? Então aqui, por exemplo, é o ID dela. Esse ID aqui é muito importante porque é através dele que eu vou acessar o objeto window lá no script Python, tá? Aqui, por exemplo, é a posição onde a janela vai aparecer na tela. Aqui no caso eu já vou colocar como centralizado para ele sempre aparecer no meio da tela. Bom, eu não quero também que ela seja redimensionável, quero deixar ela sempre num tamanho fixo, tá? Aqui em comum, por exemplo, aqui eu posso definir a largura e a altura da janela, mas isso a gente vai fazer daqui a pouco, porque vamos adicionar primeiro aqui os objetos para depois a gente ter uma noção de qual o tamanho que ela vai precisar, beleza? Então eu vou escolher esse container aqui, ó. Esse primeiro aqui, o box. E aí de início eu vou colocar 3 linhas nele. Só que eu não quero que ele fique assim, ocupando 100% da minha janela, tá? Então eu vou vir aqui solicitar largura. Não é aqui. Só um momento. Aqui, olha galera. Aqui na aba comum, eu vou selecionar o alinhamento. E o alinhamento dele eu vou deixar centralizado. Beleza? E aqui agora, eu vou colocar uma grid dessa daqui. Porque aqui eu vou colocar uma linha só com 2 colunas. Não, na real é o contrário. Eu vou colocar assim, 2 linhas com uma coluna. E beleza. Porque aqui nessa de cima eu vou colocar um label, que é aqui que eu vou escrever o nome do meu programa,
E aqui embaixo eu vou colocar uma imagem, que vai ser um logo, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Vai ser aqui, olha. Aqui nesse primeiro eu vou colocar o nome do programa e aqui eu vou colocar a imagem, beleza? Agora essa segunda parte aqui eu vou dividir ela em 1, 2, 3, 4, 5 linhas, porque eu vou agrupar todos esses caras aqui, ó, desde esse daqui até esse daqui, num container desse daqui, beleza? Então eu vou vir aqui em grid, não, perdão, eu vou vir aqui no box, eu vou colocar aqui com 5 itens, beleza? E aí aqui no primeiro eu vou colocar um label, no segundo eu vou colocar um input, que no caso vai ser esse daqui, o text entry, beleza? No próximo eu vou colocar dois radio buttons, só que para eu colocar dois radio buttons eu vou fazer o mesmo lance aqui, olha. Vou colocar uma linha com 2 colunas, beleza? Agora aqui dentro eu vou colocar 2 radio buttons. No próximo vai ser uma combo box dessa daqui e no outro vai ser um botão, beleza? Agora aqui eu vou colocar uma text area dessa daqui e 2 botões. Só que veja aqui, por exemplo, olha, deixa eu... Ó, só que eu vou ter que dividir de novo, né? Então eu vou colocar aqui com 2 itens. E aí no primeiro eu vou colocar, antes de colocar meu text view, que é para gerar esse cara aqui, esse aqui, olha, esse aqui é um objeto do tipo text view, esse branco aqui, beleza? Só que antes dele eu vou colocar uma scrolled window, porque se o texto ficar muito grande, eu quero que crie aquela barra de rolagem, sabe? Para você poder, por exemplo, aqui, olha, essa barrinha aqui, olha. E aí, para que essa barrinha aqui apareça, eu tenho que colocar esse cara aqui, que é o scrolled window. Então eu coloco ele aqui e aí dentro dele eu coloco o meu text view. Beleza. E aí aqui agora eu quero que tenha 2 botões, né? Então eu vou colocar uma linha com 2 colunas. E aí para cada um eu vou colocar um botão. Beleza. Aí galera, só voltando aqui, aqui eu coloquei uma grid em vez de uma box, certo? Então eu me confundi aqui, no lugar dessa grid eu vou colocar uma box. Então eu vou deletar ela daqui e aqui eu vou colocar uma box com 2 itens, certo? E aqui no primeiro vem o label e aqui no segundo a imagem. Então, aqui também, para que os botões fiquem ocupem toda a minha grid, eu vou ter que vir aqui na grid e colocar aqui para que eles fiquem homogêneos, beleza? Agora, para terminar essa parte aqui do Glade, o que está faltando a gente fazer é dar os espaçamentos, né? Porque aqui tá tudo muito junto e tudo mais, e a tela tá pequenininha e quando a gente for colocar uma imagem aqui, ela vai crescer bastante, né? Então a gente já tem que prever isso para quando a imagem for colocada aqui não ficar tão feio, né? Então beleza, eu vou vir aqui na box 2 e aqui em topo eu vou aumentar o topo dela. Aqui, não, vou colocar... Aqui eu vou colocar 50. Porque essa daqui eu vou colocar 30 para ela aqui. Não, na real eu vou colocar 45. Aí. Desse topo aqui. Nessa segunda aqui eu vou deixar os 50. E nessa última
eu vou colocar, não, menos, acho que 20 tá bom. Beleza, tá massa. Agora eu vou vir aqui na Window e vou aumentar o tamanho dela. Deixa eu ver aqui, eu vou diminuir aqui para quando... Ó lá. Acho que 415 tá bom. E agora de altura, vamos ver. Beleza, 420 tá bom. Beleza, agora o próximo passo que a gente vai fazer vai ser trocar o ID de toda essa galera, que é para ficar mais fácil de no script Python a gente conseguir mapear todos esses componentes. Beleza? Então aqui, eu vou clicar aqui na Window e aí ele vai selecionar para mim aquela parte de fora, só a janela sem nada. Beleza? Então, para o ID da janela eu vou colocar janela. Ok. Esse label aqui eu vou colocar LBL de label. Eu vou colocar LBL título. Beleza. Aqui eu vou colocar img logo. Nesse daqui eu vou colocar LBL info. Aqui eu vou colocar entry text. Esse primeiro aqui eu vou colocar ele como rádio crypt. Por quê? Porque vocês veem aqui que aqui eu tenho a possibilidade de criptografar o dado ou decriptografar o dado. Então esse daqui eu vou chamar ele de rádio crypt e esse daqui de rádio descript. Beleza? Então esse daqui é o rádio crypt, esse daqui é o rádio decrypt. Decrypt. Beleza. Aqui agora eu vou colocar ela como combo tipo, porque ela vai ser a combo box que vai me dizer qual é o tipo de criptografia que eu vou querer usar. Beleza? Aqui eu vou colocar como btn go. Aqui eu vou deixar como text view. Não, vou colocar text result. Esse botão aqui, ele vai ser esse daqui, olha. Cadê aqui? Ele vai ser o botão limpar. E o do lado vai ser o botão copiar o hash. Esse copiar o hash, por exemplo, se eu vier aqui e digitar qualquer coisa e pedir para criptografar, quando eu clico aqui, ele já copia esse resultado para o meu Ctrl C. Então eu não preciso vir aqui e apertar o Ctrl C. Eu só aperto aqui Ctrl C, que vai fazer a mesma coisa, né? E aí, por exemplo, eu vou criptografar outra coisa aqui. Eu vou colocar amém, por exemplo. E aí eu vou escolher aqui essa daqui. Olha lá, ele me gerou tudo isso, tá vendo? Então eu vou vir aqui em copiar hash, ele copiou para mim. E eu vou dar um Ctrl V aqui mesmo só para mostrar que ele copiou. Ó, aqui começa 10A. Deixa eu ver aqui. Ó lá, 10A91F tal. Beleza? Ó, então esse daqui vai ser o btn limpar. E esse daqui vai ser o btn copy. De copiar, né? Beleza. Agora o que a gente tem que fazer é, para esse cara aqui funcionar, eu preciso de um buffer para ele, que é onde vai ficar armazenado aquele texto que ele vai me gerar. Então eu venho aqui e aqui ele tem os miscelâneos, que os miscelâneos são os objetos que o Glade me disponibiliza, que ele me gera, né, para ficar mais fácil, para me fazer a manipulação de como posso dizer, de objetos para armazenar informações
que não necessariamente vão aparecer diretamente para o usuário, né? Por exemplo, o text buffer, aqui, eu crio esse text buffer e lá no Python, todo o texto que ele me gerar, eu vou armazenar dentro do text buffer. Porque aí depois que eu armazenar dentro do text buffer, é que eu vou passar ele para dentro desse cara aqui. Esse daqui vai ser como se fosse só o container do texto. O texto mesmo vai ficar armazenado dentro do text buffer. Então eu já vou trocar o ID dele e colocar como buffer. Beleza. E a mesma coisa vai funcionar para minha combo box, né? Por exemplo, porque vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver aqui que ele me gera todos esses caras. Só que de onde que ele puxa esses caras? Ele puxa essas informações aqui de dentro de uma list store, né? Então a gente vai criar ela aqui. Eu vou trocar ela, vou colocar como list tipo, que vai ser a lista dos tipos de criptografia. Então, e aí eu tenho que adicionar colunas para essa lista, né? Porque, olha, aqui eu estou armazenando só o texto, mas dentro da lista que estão esses caras aqui, tem uma outra informação que eu coloquei lá no script, que é o ID. É como se ela ficasse aqui, olha, nessa posição é o texto e nessa posição aqui do lado é o ID dela. Então, por exemplo, o MD5, por exemplo, tem o ID 1. O SH1 tem o ID 2. Esse daqui tem o ID 3 e assim por diante. E é desse jeito, lá no meu script Python, que eu vou saber qual função chamar para fazer a criptografia correta. Beleza? Então aqui eu vou definir a coluna. E aí aqui eu escolho qual tipo de dado que eu vou armazenar nessa coluna. Eu vou colocar como um array. E aqui o nome da coluna, esse nome da coluna é indiferente, eu posso colocar qualquer um. Então eu vou colocar como nome tipo. E o segundo vai ser o ID. Então o ID eu vou armazenar como inteiro. E eu vou colocar como ID tipo. Beleza, eu vou salvar ele já aqui. Eu vou salvar aqui, criar uma nova pasta, chamar de vídeo aula. E eu vou salvar ele com o nome de janela. Ou tela melhor. Tela. Salvei. Beleza. Agora aqui vocês estão vendo que os dois rádio button estão selecionados. E eu não quero que isso aconteça, né? Eu quero que ele selecione ou um ou o outro. Então, eu venho aqui, ó, em grupo. E aí grupo, eu seleciono o rádio decrypt e no outro eu seleciono o rádio crypt. Que agora na hora que eu seleciono um, ele deseleciona o outro. Beleza? Bom, então agora para terminar, vamos só mudar o label aqui. Ele está mostrando rádio button e eu quero que ele me mostre crypt, por exemplo. E aqui eu quero que ele me mostre descript. E é aqui que eu altero o label, esse labelzinho dos rádio button. Ok? Aqui eu vou alterar o rótulo dele, né, o label, e vou colocar para aparecer como informe a palavra. Ok. Agora eu esqueci de uma coisa de falar, que na minha combo box essa list aqui ela está armazenando os dados que vão aparecer na minha combo box. Então na minha combo box eu tenho que falar para ela aonde que ela vai buscar aquelas informações. Então eu clico aqui, olha, e aí ele me dá a opção de escolher os objetos, né? Aqui, como eu só tenho uma lista, é essa daqui mesmo que eu seleciono. Ok. Bom, essa primeira aqui também eu vou alterar o label e vou colocar igual tá aqui mesmo, crypt words with, e a imagem do Python. Então é crypt words with, beleza. Bom, eu acho que
para já é isso. Isso é tudo que nós temos que mexer nesse programa. E agora eu só vou aqui mostrar rapidão para vocês como é o arquivo que esse programa, o Glade, me gera, né? Então, olha, ele me gera um arquivo .glade, e se eu abrir ele aqui, olha, vocês podem ver que é um arquivo XML, tá? E esse arquivo aqui, ele não foi feito assim exclusivamente para o Python. Você pode usar qualquer outra linguagem para fazer a manipulação desse arquivo XML. Por exemplo, se eu vir aqui no Google e pesquisar aqui, olha, PHP com o GTK. E aí tem o site oficial aqui dos caras que mantém a biblioteca do GTK, que é essa biblioteca aqui do GTK que vai permitir que você, a partir do seu script, né, de qualquer linguagem que seja, faça a comunicação com esse arquivo XML aqui. Então lá em PHP você consegue fazer seus sistemas aí desktop usando PHP. E não só PHP, né? Todas as linguagens que possuam uma biblioteca do Glade. Beleza? Bom, então acho que nesse primeiro tutorial é isso. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui, ver se eu não esqueci de nada. Não, acho que por aqui hoje tá massa. Então valeu, pessoal, vejo vocês no próximo tutorial.